Você já imaginou descobrir que sua própria família escondeu de você um segredo capaz de mudar sua vida para sempre? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de tantos anos, resolvi contar essa história, porque acredito que pode ensinar algo valioso. Mas antes, me conte. De onde você está assistindo essa sabedoria de vovó? Deixe nos comentários. Meu nome é Rosa, tenho 76 anos e nasci em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Minha vida foi marcada por dificuldades, segredos e superação. Passei décadas sem saber que meu próprio pai havia me vendido como se eu fosse um objeto. Quando descobri a verdade, tudo que eu acreditava desmoronou. Mas esta não é apenas uma história de dor, é uma história de força. Eu cresci em uma casa muito simples, de madeira, com chão de terra batida e sem luz elétrica. Nosso mundo se resumia ao pouco que tínhamos. Minha mãe fazia milagres com quase nada, enquanto meu pai passava os dias fora, trabalhando e voltando tarde da noite. Mas ele nunca foi um homem carinhoso. Pelo contrário, seu olhar era sempre frio e distante. Minha mãe era uma mulher quieta, mas eu sabia que ela sofria. Eu via no seu olhar o peso da tristeza, algo que eu não conseguia entender na época. Às vezes, ela ficava sentada na porta de casa, olhando para o nada. Eu tentava perguntar o que havia de errado, mas ela apenas sorria e dizia que estava tudo bem. Só muito tempo depois, eu entenderia o que aquele olhar significava. Eu tinha apenas 10 anos quando minha vida mudou para sempre. Certa manhã, meu pai me acordou cedo e disse que eu teria que sair de casa. Disse que eu iria morar com outra família, que eles me dariam tudo do bom e do melhor. Eu não entendia nada. Minha mãe chorava em silêncio sem me encarar. Meu coração começou a bater forte, mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Uma carroça parou na frente da nossa casa. Um homem desceu, conversou rapidamente com meu pai e entregou-lhe um envelope. Eu vi quando ele pegou e guardou no bolso sem hesitar. Minha mãe, do outro lado, mal conseguia se segurar de tanto chorar. Algo dentro de mim dizia que havia algo errado, mas eu ainda era uma criança e não conseguia entender o que estava acontecendo. Fui colocada na carroça sem explicação. Minha mãe apenas segurou minha mão por alguns segundos antes que o homem me puxasse para dentro do veículo. Eu gritava, perguntava para onde estava indo, mas ninguém respondia. O que mais me doía era ver minha mãe parada na porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela queria correr atrás de mim, mas não podia. A estrada era de terra e cheia de buracos. Eu tremia a cada solavanco da carroça, mas o que me assustava de verdade era o silêncio do homem que me levava. Ele apenas olhava para frente, sem dar uma palavra. O sol começou a esquentar e minha boca ficou seca. Eu olhava para trás, tentando ver minha casa, mas ela já tinha desaparecido no horizonte. Depois de muito tempo, chegamos a uma casa grande, com muros altos e um portão de ferro. Era diferente de tudo que eu conhecia. Uma mulher elegante saiu e olhou para mim com curiosidade. Depois, virou-se para o homem e perguntou se estava tudo certo. Ele confirmou com a cabeça. Naquele momento, um arrepio subiu pela minha espinha. Algo me dizia que eu não sairia mais dali. Os primeiros dias foram confusos. Eu esperava que alguém me dissesse por que eu estava ali, mas ninguém falava nada. Me deram roupas novas e mandaram que eu ajudasse nos serviços da casa. Fui colocada para limpar, cozinhar e servir à mesa. Quando tentei perguntar por minha mãe, apenas me disseram: "Agora você mora aqui." Mas eu não queria morar ali. Eu queria voltar para casa. Os dias se transformaram em semanas, e eu comecei a perceber que não era tratada como as outras crianças da casa. Não estudava, não brincava, não recebia carinho. Minha função era apenas trabalhar. A saudade da minha mãe era insuportável, mas toda vez que eu tentava perguntar por ela, recebia olhares duros e frios. Aos poucos, fui entendendo que eu não tinha mais para onde voltar. O tempo passou e eu me tornei uma sombra dentro daquela casa.
Eu fazia tudo o que me mandavam, sem reclamar, com medo de ser castigada. Meu quarto era um espaço pequeno e escuro, no fundo da casa, onde ninguém me via. A cada dia que passava, eu sentia que não era mais uma pessoa, mas sim um objeto que só existia para servir aos outros. Eu me perguntava se minha mãe ainda pensava em mim. Será que ela sentia minha falta? Será que tentava me encontrar? Eu queria acreditar que sim. Às vezes, antes de dormir, fechava os olhos e me lembrava do cheiro do café fresco, do barulho da lenha queimando no fogão. Eram essas memórias que me mantinham viva, porque a realidade era fria e cruel. Anos se passaram, e eu aprendi a não questionar mais nada. Até que um dia, ouvi algo que mudou tudo. Enquanto servia o café, um dos patrões comentou: "Ainda bem que compramos a menina por um bom preço. Pelo menos não desperdiçamos dinheiro." Meu corpo gelou. Meu coração disparou. Era isso. Meu pai havia me vendido como se eu fosse um animal. Naquele instante, tudo se encaixou. O envelope, o choro da minha mãe, a frieza do meu pai. Meu peito se encheu de raiva e desespero. Como ele pôde fazer isso comigo? Como pôde me trocar por dinheiro? A revolta queimava dentro de mim, mas eu sabia que não podia demonstrar. Eu precisava manter a calma, precisava entender tudo antes de agir. Naquela noite, não consegui dormir. 1000 perguntas martelavam minha cabeça. O que teria acontecido com minha mãe? Será que ela tentou me impedir? Será que ela ainda estava viva? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Eu não podia continuar vivendo daquela maneira. Pela primeira vez, comecei a pensar na possibilidade de fugir. Eu não sabia como nem quando, mas tinha certeza de que precisava encontrar a verdade. Precisava olhar nos olhos da minha mãe e perguntar por que ela não me salvou. Precisava entender o que aconteceu naquela manhã em que fui arrancada dos braços dela. E, acima de tudo, precisava descobrir se ainda havia um caminho de volta para casa. A revelação de que eu havia sido vendida pelo meu próprio pai ecoava na minha mente como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Meu peito ardia de revolta e tristeza. Passei a vida inteira achando que fui enviada para aquela casa para ter um futuro melhor. Mas a verdade era muito mais cruel. Eu não era uma filha. Eu era uma mercadoria que havia sido negociada. Durante anos, eu tentei encontrar justificativas para o que aconteceu. Será que minha mãe sabia? Será que ela tentou me impedir? Ou será que ela foi obrigada a aceitar aquela decisão? Eu não conseguia tirar essas perguntas da cabeça. Mas por mais que doesse, eu sabia que ficar remoendo não mudaria nada. O que eu precisava agora era de um plano. Eu precisava sair dali. Aquela casa nunca foi um lar para mim. Eu era apenas uma empregada sem salário, sem direitos, sem liberdade. Fazia tudo o que me mandavam, dormia nos fundos, comia as sobras. Mas depois daquela revelação, tudo mudou dentro de mim. Eu ainda fazia as mesmas tarefas, mas agora cada movimento meu era calculado. Eu observava tudo. Cada porta, cada saída, cada oportunidade. Se antes eu aceitava aquela vida sem questionar, agora minha mente estava sempre trabalhando em uma forma de escapar. Mas fugir não era simples. Para onde eu iria? Como eu sobreviveria lá fora? Eu não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, e o medo me dizia que, se tentasse, poderia ser pega e castigada. Eu precisava ser esperta, precisava ser paciente. Os meses se passaram e minha chance finalmente chegou. Em um dia de muita movimentação na casa, os patrões saíram para um evento e deixaram apenas um empregado vigiando. Eu sabia que aquele era o momento. Meu coração disparava, mas eu respirei fundo. Peguei um pedaço de pão escondido da cozinha e, sem fazer barulho, atravessei o quintal em direção ao portão dos fundos. Minha mão tremia quando toquei a tranca do portão. Ele não estava trancado, mas rangia um pouco. Segurei a respiração e empurrei devagar. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Um passo, depois outro.
Quando percebi, eu já estava do lado de fora, respirando o ar da noite. Pela primeira vez em anos, eu sentia que estava prestes a ser dona do meu próprio destino. Eu não corri. Isso chamaria atenção. Apenas segui andando rápido, sem olhar para trás. O medo ainda estava lá, mas a adrenalina era mais forte. Eu não tinha um plano detalhado, mas sabia para onde queria ir. Precisava voltar para minha cidade, encontrar minha mãe, obter respostas. Mas como eu faria isso sem dinheiro? Cada passo me levava para o desconhecido. A noite estava escura e as ruas desertas. Eu nunca tinha andado sozinha daquele jeito antes. Cada barulho me fazia estremecer. Mas no fundo, eu sabia que qualquer perigo que estivesse lá fora era menor do que o que eu enfrentava dentro daquela casa. Eu estava determinada. Não importava quanto tempo levasse, eu voltaria para onde tudo começou. Após caminhar por horas, encontrei um senhor sentado na varanda de uma pequena venda à beira da estrada. Ele me olhou com curiosidade. Eu devia estar com uma aparência péssima, suja e com os olhos arregalados de medo. Mas eu precisava de ajuda. Me aproximei, respirei fundo e pedi informação. Minha voz saiu trêmula, mas firme. O senhor sabe como faço para chegar a Córrego do Norte? O velho me olhou por alguns segundos antes de responder. Córrego do Norte? Fica a 1 dia de viagem daqui. O que uma moça como você quer por lá a essa hora da noite? Eu hesitei. Não podia contar toda a verdade. Então, apenas disse que estava tentando voltar para casa, que precisava ver minha mãe. O homem franziu a testa, mas não fez mais perguntas. Ele me ofereceu um copo d'água e um pedaço de pão. Eu aceitei com gratidão. Meu estômago doía de fome, mas minha mente ainda estava focada no meu objetivo. Tem uma carroça saindo amanhã de madrugada para aquela região, ele disse. Se quiser, posso pedir ao rapaz que te leve junto. Aquilo parecia um milagre. Eu queria aceitar, mas o medo ainda me travava. Se os patrões percebessem minha fuga, poderiam sair atrás de mim. Eu precisava ser rápida. Muito obrigada, senhor. Eu aceito, respondi. Ele apenas assentiu e disse para eu descansar ali mesmo, do lado de fora da venda. Meu corpo estava exausto, mas minha mente ainda estava alerta. A verdade estava cada vez mais perto e eu precisava estar preparada para o que viria. Ao amanhecer, a carroça partiu. O rapaz que a conduzia era jovem e não fez perguntas. Apenas me deixou subir e seguimos estrada adentro. Eu tentava me acalmar, mas meu coração batia forte. Depois de tantos anos presa, agora eu estava cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre o meu passado. Eu só não fazia ideia do que me esperava ao chegar. Cada quilômetro que passava parecia me levar para um mundo que eu quase não lembrava mais. As árvores, os morros, o cheiro do mato molhado. Pequenos detalhes que fizeram meu peito apertar de saudade. A última vez que vi minha mãe foi quando ela chorava na porta de casa. Será que ela ainda estaria lá? Será que ainda se lembrava de mim? A viagem durou o dia inteiro. O sol começou a se pôr quando finalmente chegamos ao destino. Desci da carroça e olhei ao redor. A cidade ainda parecia a mesma, mas eu me sentia diferente. O coração acelerado, a ansiedade subindo pela garganta. Eu estava ali, parada diante do que um dia chamei de lar. Mas será que minha mãe ainda me esperava? Com passos lentos, caminhei pelas ruas estreitas de terra batida. O cheiro da comida das casas vizinhas me trouxe lembranças da minha infância. O medo crescia dentro de mim a cada segundo. Meu peito estava apertado. Eu estava prestes a reencontrar minha mãe depois de tantos anos. Mas será que ela me aceitaria? Será que ela tinha me esquecido? Antes de continuar, quero te convidar a ficar comigo até o final dessa história. O que aconteceu depois desse reencontro foi algo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Não perca o próximo capítulo, porque será ainda mais emocionante e cheio de revelações que vão te surpreender.
Meus pés estavam pesados, como se cada passo até minha antiga casa fosse uma jornada interminável. O medo se misturava à ansiedade. Eu estava tão perto, mas ao mesmo tempo sentia que algo dentro de mim hesitava. E se minha mãe não estivesse mais lá? E se ela não me reconhecesse? Ou pior, e se ela tivesse me esquecido? O tempo passou, mas as cicatrizes do abandono ainda ardiam. A porta da casa era a mesma, a pintura descascada, a janela de madeira meio aberta. Respirei fundo e me aproximei, sentindo meu coração bater tão forte que parecia ecoar na estrada de terra. Levantei a mão trêmula e bati de leve. O som fez minha garganta secar. Um silêncio tomou conta do lugar. Então, passos lentos começaram a se aproximar. Meu corpo ficou rígido. A porta se abriu e, por um instante, eu prendi a respiração. Diante de mim estava uma mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado. Nossos olhos se encontraram e vi o susto se formar no rosto dela. Era minha mãe. Ela demorou alguns segundos para reagir, como se estivesse vendo um fantasma. Então, seus lábios tremeram e seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Mãe, sou eu. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela levou a mão ao peito, ofegante, como se seu coração estivesse acelerado demais para acompanhar. Rosa? Minha menina? Sua voz era trêmula, carregada de emoção. Eu não consegui segurar mais. Corri para os seus braços e, naquele instante, tudo ao nosso redor desapareceu. Só existia aquele abraço apertado. Ficamos ali, abraçadas por longos minutos. Eu sentia seu corpo tremer contra o meu. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos vivendo na escuridão, ali estava minha mãe, me segurando como se tivesse medo de me perder de novo. Mas logo percebi que havia algo errado. Seu choro não era apenas de alegria, era também de culpa. Entramos em casa e tudo parecia menor do que eu lembrava. O mesmo fogão a lenha, a mesma mesa velha. Tudo estava parado no tempo. Minha mãe me olhava como se não soubesse o que dizer. Eu também não sabia por onde começar. Mas havia uma pergunta que queimava dentro de mim. Eu precisava saber a verdade. Então respirei fundo e perguntei: Mãe, por que me deixou ir? Ela abaixou a cabeça e seus dedos começaram a torcer o pano do avental, um velho hábito que eu lembrava da infância. Seus olhos ficaram marejados e por um momento achei que ela não iria responder. O silêncio era pesado, sufocante. Mas então, ela finalmente levantou o olhar para mim e disse: Porque eu não tive escolha, minha filha. Seu pai me ameaçou. Minhas mãos ficaram frias. Eu já esperava que meu pai estivesse por trás de tudo. Mas ouvir aquilo da boca da minha mãe fez meu corpo estremecer. Ele disse que se eu tentasse impedir, me colocaria para fora também. Eu sabia que ele era capaz. Eu implorei para ele não fazer isso, mas ele não me escutou. Sua voz falhava a cada palavra. Vi a dor estampada em seus olhos. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria entender, mas outra parte queria gritar. Como ela pôde aceitar isso? Como pôde deixar que ele me vendesse? Mas ao mesmo tempo, olhando para ela ali, tão frágil e marcada pelo tempo, eu via o quanto ela também sofreu. Não era uma escolha, era medo. E o medo pode transformar até a maior das mães em uma prisioneira silenciosa. Eu pensei em você todos os dias, minha mãe continuou com a voz embargada. Eu me perguntava se você estava bem, se ainda se lembrava de mim, mas eu não tinha para onde ir, minha filha. Eu não sabia como te procurar. Só podia rezar para que um dia Deus trouxesse você de volta para mim. Suas palavras entravam na minha alma como facas afiadas. Era a verdade, mas doía. De repente, um barulho forte me fez pular da cadeira. Alguém havia batido na porta com força. Minha mãe ficou pálida. Meu coração disparou.
Ela se levantou devagar, hesitante. Não pode ser, sussurrou. O medo nos olhos dela me deixou tensa. Então, uma voz grave soou do lado de fora. Francisca, abre essa porta agora. Meu sangue gelou, eu conhecia aquela voz. Era ele, meu pai, o homem que me vendeu. Minha mãe me olhou desesperada, como se estivesse tentando pensar no que fazer. Minhas pernas ficaram fracas. Eu não queria vê-lo. Não depois de tudo que descobri. Mas antes que pudéssemos reagir, a porta se abriu com um empurrão forte e ele entrou. Seu olhar era o mesmo de sempre. Frio, cruel, sem arrependimento. Então você voltou, ele disse com um sorriso torto. Sua presença encheu o pequeno cômodo com um peso sufocante. Minha mãe apertou minha mão debaixo da mesa, como se quisesse me proteger. Mas eu não era mais a criança indefesa que ele deixou partir. Eu tinha perguntas, eu tinha uma raiva presa dentro de mim há anos, e eu queria respostas. Por quê? Perguntei. Ele franziu a testa, fingindo não entender. Mas eu não recuei. Por que fez isso comigo? Por que me vendeu como se eu fosse um objeto? Minha voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. Ele me encarou por alguns segundos e então soltou um suspiro pesado. Porque era necessário, porque era o que tinha que ser feito. Sua frieza fez meu estômago revirar. Você era só mais uma boca para alimentar, ele continuou sem emoção. Eu fiz o que qualquer homem faria para manter a casa de pé. E no fim das contas, você teve uma vida melhor do que teria aqui. Devia me agradecer. Meu peito queimava de revolta. Como alguém podia ser tão cruel? Ele não se arrependia. Para ele, eu não passava de uma moeda de troca. Minha mãe começou a chorar, mas ele não parecia se importar. Olhava para mim como se eu não fosse nada, como se minha dor não tivesse importância. Mas naquele momento, percebi uma coisa. Eu não estava ali para obter arrependimento dele. Ele nunca se arrependeria. Eu estava ali por mim, para encerrar um ciclo, para finalmente me libertar daquele passado sombrio. Eu me levantei devagar, sentindo a respiração acelerada. Eu não voltei por você, disse, olhando diretamente nos olhos dele. Voltei por mim, para olhar para você e perceber que não tenho medo, que não carrego mais esse peso nas costas. Sua expressão finalmente mudou. Por um breve segundo vi algo diferente em seu rosto, mas eu não me importava mais. Antes de continuar, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar um comentário contando o que achou da minha história. Sua opinião é muito importante e pode ajudar outras pessoas que já passaram por algo parecido. Não deixe de participar. Depois daquele confronto, percebi que não havia mais nada a ser dito. Meu pai nunca se arrependeria. Para ele, o que fez foi apenas uma necessidade, uma solução para um problema. Mas para mim, aquilo significou anos de dor e abandono. Eu olhei para minha mãe, que ainda chorava baixinho, e soube que não podia mais ficar ali. Era hora de ir embora, de vez. Meu pai cruzou os braços e me encarou com desdém. Vai sair daqui achando que venceu alguma coisa? Sua voz carregava um tom de desprezo. Eu respirei fundo e dei um passo para trás. Não estou aqui para vencer nada. Estou aqui para mostrar que sou mais forte do que tudo o que você fez comigo. Vi um brilho de raiva em seus olhos, mas não deixei que me abalasse. Minha mãe segurou minha mão com força, como se não quisesse me deixar partir de novo. Filha, por favor, não me deixe aqui sozinha. Meu coração apertou. Eu não queria abandoná-la, mas também não podia obrigá-la a vir comigo. Mãe, você não precisa mais viver assim. Você pode vir comigo, recomeçar longe dele. Mas o medo nos olhos dela me dizia que não era tão simples. Ele nunca vai deixar, ela sussurrou com a voz quebrada. Meu pai riu, como se tivesse certeza de que tinha controle sobre ela. Mas eu não estava disposta a aceitar isso. Mãe,
Você passou a vida toda tendo medo dele. Não precisa mais ser assim. Você pode escolher. Vi suas mãos trêmulas e o olhar perdido. Ela queria acreditar, mas ainda estava presa ao passado. Meu pai se levantou bruscamente e bateu a mão na mesa. Já chega dessa bobagem. Você já foi embora uma vez e voltou querendo bagunçar tudo. Se quer ir, vá. Mas Francisca fica aqui. O som da sua voz me fez lembrar da minha infância, de todas as vezes que o medo nos calou. Mas dessa vez, eu não me calei. Olhei para minha mãe e disse: dessa vez você escolhe. O silêncio se estendeu por longos segundos. Minha mãe olhava para ele e depois para mim, como se estivesse travando uma batalha dentro de si. Então, algo mudou em sua expressão. Ela respirou fundo e segurou minha mão com mais força. Eu vou com você. Minha respiração parou por um segundo. Meu pai arregalou os olhos incrédulo. O quê? Ele rosnou. Eu vou com minha filha, minha mãe repetiu, mas dessa vez com mais firmeza. Meu pai se enfureceu. Ele avançou em nossa direção, mas eu me coloquei entre os dois. Não ouse encostar nela. Minha voz saiu firme, mais forte do que jamais foi antes. Ele parou, me encarando. Por um momento, achei que ele fosse me desafiar. Mas então ele riu com deboche e se afastou. Você não vai durar lá fora, Francisca. Você não sabe viver sem mim? Ele cuspiu as palavras, tentando minar a decisão dela. Minha mãe fechou os olhos por um instante, respirou fundo e respondeu: prefiro tentar e falhar a continuar aqui presa. Meu coração se encheu de orgulho. Pela primeira vez, ela estava escolhendo a própria liberdade, sem medo. Sem olhar para trás, pegamos algumas roupas e saímos juntas. A porta se fechou atrás de nós com um barulho seco, como o fim de um capítulo doloroso. O ar lá fora parecia mais leve, como se pela primeira vez minha mãe estivesse respirando de verdade. Ela segurou minha mão e sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de esperança. Obrigada, minha filha, ela sussurrou. Eu nunca imaginei que voltaria para buscar minha mãe. Nunca imaginei que um dia ela teria coragem de se libertar. Mas ali estávamos nós, caminhando lado a lado, sem medo do que viria pela frente. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos para onde ir, mas tínhamos uma a outra. E pela primeira vez na vida, isso era o suficiente para nos dar forças. Encontramos abrigo na casa de uma vizinha, uma amiga de infância da minha mãe. Ela nos acolheu com carinho e nos ofereceu um lugar para dormir. Enquanto tomávamos um chá quente na pequena cozinha, minha mãe segurou minha mão e disse: a liberdade assusta, filha, mas é melhor do que qualquer prisão. Eu sorri. Sim, era assustador, mas era real. Nos dias seguintes, minha mãe parecia outra pessoa. Ainda tinha medo, ainda olhava para trás às vezes, como se esperasse que meu pai fosse aparecer a qualquer momento. Mas a cada dia, o medo diminuía. Começamos a pensar no futuro. Eu queria trabalhar, queria garantir que nunca mais dependeríamos de ninguém para sobreviver. Precisávamos recomeçar. Conseguimos trabalho em uma padaria da cidade. Minha mãe ajudava na cozinha, enquanto eu atendia os clientes. Era cansativo, mas era nosso. Ninguém nos dava ordens, ninguém nos fazia sentir inferiores. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que tinha o controle da minha vida. A cada dia, o passado ficava mais distante e o futuro parecia mais promissor. Os meses se passaram e conseguimos alugar um pequeno quarto. Era simples, mas era nosso. Eu via minha mãe sorrir mais, contar histórias, fazer planos. Ela estava aprendendo a viver de novo. E eu também. A menina assustada que fui um dia já não existia mais. Eu havia renascido das cinzas da dor e da perda, pronta para construir uma nova história. Um dia, enquanto tomávamos café, minha mãe segurou minha mão e disse: se você não tivesse voltado, eu nunca teria tido coragem de sair. Suas palavras me tocaram profundamente.
Eu voltei para encontrar respostas, mas acabei encontrando algo muito maior. Eu encontrei uma nova chance para nós duas. Eu encontrei a liberdade. Minha mãe se tornou minha maior inspiração. Mesmo depois de tudo, ela aprendeu a sorrir de novo, a sonhar de novo. E eu aprendi que a força que precisamos está dentro de nós, esperando o momento certo para despertar. O passado não podia mais nos prender. Ele era apenas um capítulo que ficou para trás, enquanto escrevíamos um novo começo. Se há algo que essa jornada me ensinou, é que a vida sempre nos dá escolhas. Mesmo quando parece impossível, sempre há um caminho. Às vezes, tudo o que precisamos é de um empurrão, de alguém que nos lembre do nosso próprio valor. Eu voltei em busca de respostas, mas encontrei a minha própria força, e isso ninguém poderia tirar de mim. Se essa história te tocou de alguma forma, quero te convidar a compartilhar nos comentários o que você aprendeu com ela. Sua opinião pode inspirar outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Juntos, podemos espalhar mensagens de força e superação. Os dias se transformaram em meses e, aos poucos, minha mãe e eu construímos uma nova vida. Não foi fácil. Cada dia era uma luta, mas cada pequena conquista era uma vitória. Lembro do primeiro salário que recebemos na padaria. Compramos comida, roupas e, pela primeira vez, um lençol novo para nossa cama. Foi um momento simples, mas que significou o começo de tudo. Minha mãe, que antes parecia tão frágil, agora andava com a cabeça erguida. Ela começou a sorrir mais, a contar histórias que eu nunca tinha ouvido. A mulher, que antes vivia com medo, agora fazia planos para o futuro. "Quero aprender a costurar, filha", ela disse um dia. E eu a incentivei. Se eu aprendi algo nessa vida, é que nunca é tarde para recomeçar. Eu também sonhava. Depois de tanto tempo vivendo para os outros, eu queria algo para mim. Desde pequena, sempre tive o desejo de estudar. Mas fui tirada da escola cedo, e a vida nunca me deu oportunidade. Até agora. Com o dinheiro que guardávamos, procurei uma escola para adultos e me matriculei. Sentar em uma sala de aula de novo foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Minha mãe me apoiou em tudo. Eu chegava em casa contando o que aprendi, e ela escutava com brilho nos olhos. Às vezes pegava meus livros e tentava ler. Com o tempo percebi que ela também tinha esse desejo. Então, fizemos um acordo. Eu ensinaria tudo o que aprendesse. Nossas noites se tornaram momentos de estudo e aprendizado. Pela primeira vez, éramos donas do nosso destino. Enquanto nossa vida seguia, a lembrança do passado ainda existia. Havia dias em que minha mãe ficava pensativa, olhando pela janela, como se esperasse algo. Eu sabia que, no fundo, ela ainda sentia medo. O fantasma do meu pai ainda rondava nossos pensamentos, mas ele não nos encontraria. Nós éramos livres e ninguém mais poderia nos prender naquela dor. Com o tempo, nossa pequena comunidade nos acolheu. Fizemos amizades e a vizinhança nos ajudava sempre que podiam. A padaria onde trabalhávamos se tornou um refúgio, um lugar onde não éramos apenas empregadas, mas parte de uma família. Os donos nos tratavam com respeito, algo que nunca tínhamos sentido antes. Eu finalmente via que o mundo não era só dor e sofrimento. Anos se passaram e um dia recebi uma notícia inesperada. Meu pai havia morrido. Quando ouvi aquelas palavras, senti um misto de emoções que não sabia explicar. Esperei sentir alívio, mas tudo que veio foi um grande vazio. Não porque eu o amava ou sentia sua falta, mas porque percebi que ele nunca mais teria a chance de pedir perdão. Não que ele quisesse. Minha mãe, ao ouvir a notícia, apenas suspirou e continuou dobrando as roupas, como se já soubesse que esse dia chegaria. "Agora ele não pode mais machucar ninguém", disse calmamente. Eu a observei em silêncio. Por tantos anos, ela temeu aquele homem. Agora, ele era apenas uma lembrança distante,
algo que já não tinha mais poder sobre nós. Não fomos ao enterro, não havia motivo. Ele escolheu seu caminho e nós escolhemos o nosso. Algumas pessoas nos julgaram por isso, mas eu não me importava. O passado ficou para trás e eu não carregaria mais aquele peso. Eu tinha uma vida pela frente e nada me impediria de vivê-la. O ódio foi embora e no lugar dele restou apenas indiferença. Minha mãe seguiu firme em sua decisão de aprender a costurar. Anos depois, conseguiu juntar dinheiro para comprar sua própria máquina. Começou fazendo pequenos ajustes, depois passou a criar suas próprias peças. Um dia, uma loja da cidade encomendou vestidos feitos por ela. Era a realização de um sonho. Minha mãe, que um dia teve medo de tudo, agora se tornava uma mulher independente. E eu? Eu continuei estudando. Com muito esforço, terminei a escola e consegui um emprego melhor. Trabalhei em várias áreas, aprendi coisas novas e um dia consegui abrir meu próprio pequeno comércio. Era simples, mas era meu. Quando entrei no lugar pela primeira vez e vi meu nome na placa, senti que finalmente tinha vencido. Olho para trás e vejo o quanto minha vida mudou. A menina que foi vendida como um objeto agora era uma mulher forte, independente. A dor do passado não me definia mais. Aprendi que o sofrimento não precisa ser eterno. Podemos escolher o que fazer com ele. Podemos usá-lo para nos fortalecer, para crescer. E foi isso que fizemos, minha mãe e eu. Hoje vivo em paz. Minha mãe já partiu, mas deixou um legado de coragem e amor. Sei que onde quer que esteja, ela se orgulha de tudo o que conquistamos juntas. E eu? Eu sigo honrando essa história, vivendo cada dia como uma vitória. Porque no fim, a maior vingança contra o passado é ser feliz, apesar de tudo. Se há algo que aprendi nessa jornada, é que ninguém pode definir o nosso valor. Nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum erro dos outros pode nos impedir de encontrar nossa própria felicidade. O passado existe, mas não precisa nos prender. Sempre há uma nova chance. Sempre há um novo caminho. Só precisamos ter coragem para segui-lo. E essa é a mensagem que quero deixar para você. Não importa o que te fizeram, não importa o que tentaram tirar de você. Sua vida ainda é sua. Seu destino ainda está em suas mãos. Se eu conseguir me libertar, você também pode. E quando esse dia chegar, você verá que tudo valeu a pena. Antes de me despedir, quero te agradecer por ter acompanhado essa história até o final. Espero que ela tenha te inspirado de alguma forma. E quero te convidar a compartilhar nos comentários o que você aprendeu com essa jornada. Sua história também importa. Sua voz também merece ser ouvida. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. A cada relato, compartilhamos lições de vida, superação e força. Juntos, podemos criar um espaço onde ninguém se sinta sozinho. Muito obrigada por me ouvir até o fim. Que sua vida seja cheia de coragem, amor e, acima de tudo, liberdade. Eu sou Rosa, e essa foi a minha história. Que ela te inspire a encontrar sua própria força e a nunca desistir de ser feliz. Nunca deixe que o passado defina quem você é. O futuro ainda está à sua espera, pronto para ser escrito por você. Até a próxima! Os anos passaram e a vida seguiu seu curso. A dor que um dia parecia insuportável se tornou apenas uma lembrança distante. Aprendi que o tempo não apaga tudo, mas nos ensina a carregar o passado de um jeito mais leve. Hoje, ao olhar para trás, vejo que cada ferida que carreguei se transformou em uma cicatriz que conta a história da minha força. Minha mãe viveu anos felizes depois que decidimos recomeçar. Ela aproveitou sua liberdade, realizou pequenos sonhos e, acima de tudo, aprendeu a se amar. Quando partiu, deixou em mim a certeza de que escolhemos o caminho certo. Sua vida não foi em vão. Seu legado vive em mim e em tudo o que construímos juntas. Por muito tempo, achei que nunca seria capaz de perdoar.
Achei que a dor e a raiva me acompanhariam para sempre. Mas aprendi que perdoar não significa esquecer, nem aceitar o que fizeram comigo. Perdoar foi um presente que dei a mim mesma, para não carregar mais o peso de quem não merece um lugar na minha história. Eu não precisei da redenção do meu pai para seguir em frente. Ele nunca se arrependeu, e isso não me impede de ser feliz. Porque no fim, quem tem que carregar o peso das suas escolhas é ele, não eu. Escolhi viver sem olhar para trás, sem permitir que as correntes do passado me impeçam de enxergar o futuro. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a menina que fui um dia, eu diria a ela para ter paciência, para acreditar que um dia a dor faria sentido, para confiar que a vida sempre encontra um jeito de nos dar novas oportunidades. Eu diria que o sofrimento não dura para sempre e que, por mais difícil que pareça, tudo pode mudar. Eu sou a prova viva de que é possível recomeçar. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as marcas da vida são profundas demais. Eu achei que meu destino já estava escrito, mas descobri que sempre há uma página em branco, esperando para ser preenchida com uma nova história. Hoje, ajudo outras mulheres que passaram pelo que passei. Conto minha história não para reviver a dor, mas para mostrar que existe um caminho. Se minha voz puder alcançar pelo menos uma pessoa e dar esperança a ela, então tudo o que vivi terá valido a pena, porque ninguém merece viver em silêncio e no medo. Se você está ouvindo essa história e sente que sua vida não tem saída, eu quero te dizer uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Não deixe ninguém te convencer do contrário. O mundo pode ser cruel, mas dentro de você existe uma força capaz de transformar sua realidade. Não tenha medo de dar o primeiro passo. A maior lição que aprendi nessa vida é que ninguém pode nos tirar o direito de sonhar. Nunca deixe que a dor do passado defina quem você é. Sua história ainda está sendo escrita, e você tem o poder de decidir como esse capítulo termina. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz. Se essa história tocou seu coração, quero te convidar a deixar um comentário. Compartilhe comigo o que você aprendeu, o que sentiu. Sua voz é importante. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a encontrarem sua própria força. Eu sou Rosa, e essa foi a minha história. Obrigada por me ouvir até o final. Espero que, de alguma forma, minhas palavras tenham te dado coragem para seguir em frente. A vida nem sempre é justa, mas sempre nos dá uma nova chance. Basta termos coragem para aceitá-la. Até a próxima!